financeira. É uma crise econômica com enormes reflexos na crise gerada a partir de então com contornos financeiros. Digo isto à vista de elementos fundamentais para o entendimento de todos os rio-grandenses. Juntei algumas posições num slide, num PowerPoint, capaz de ilustrar essa realidade nos vários segmentos econômicos a que o Rio Grande do Sul pode ter acesso e que até hoje não os tem devidamente equacionado, e lhes digo que, na verdade, o que nós precisamos é atentar que o Rio Grande do Sul deu as costas para a sua realidade natural. Os 4 elementos que formam a nossa vida, a nossa natureza, estão presentes no Estado. 4 elementos esses que vocês sabem: a terra, a água, o fogo e o ar. Eles têm solução para todos os problemas que nós vivemos. A nossa realidade econômica foi se enfraquecendo, e se nós não fizermos com que ela retome a sua situação anterior, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Uma coisa é certa: o funcionário público não é o responsável para esta crise, ou por esta crise. Ele nunca governou o Rio Grande do Sul. Então, não se pode dizer que é preciso tirar dele até o último suco para suportar ou para suplantar a crise vivida pelo nosso Estado. Mas vivemos uma situação em que o primeiro elemento a ser elencado é a água. A água da qual nós somos extraordinariamente beneficiários. Imagine o Amazonas. Você está vendo o Amazonas. O Amazonas é um estado que usa a água para todos os fins. O amazonense depende da água para a sua comunicação, para o seu transporte, para a sua alimentação. É um dia a dia em contato com a água. O Rio Grande do Sul, não. Vemos ali algo que não se refere à água do Rio Grande do Sul, não, se refere sim. Este é Luiz Alves de Lima e Silva, depois Duque de Caxias. Depois de ter sido governador da província de São Pedro, o nosso Rio Grande do Sul, ele teve a oportunidade de galgar outros postos, mas, diga-se de passagem, deixou uma grande ideia, uma grande realização que, lastimavelmente, não foi seguida pelos outros governadores, pois o nosso Luiz Alves de Lima e Silva, formado em artilharia, em desenho, ele vislumbrou aqui no Rio Grande do Sul, neste mesmo mapa que vocês estão vendo, a ligação leste-oeste ou oeste-leste, a ligação Jacuí e Bicuí. 2 grandes rios que atravessam o nosso estado de um lado para o outro e que, se fossem juntados um ao outro, como se vê no Panamá através daquele canal que liga um lado ao outro, um oceano ao outro, nós teríamos condições extraordinárias de desenvolver o nosso Estado. E é por isso que ele lançou essa ideia e a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade.
Mas isto ocorreu há 175 anos. E hoje o que nós vemos? Nós vemos que em vários lugares do mundo se faz o transporte de grãos, por exemplo, em grandes barcaças. Nós poderíamos fazer o mesmo se houvesse a ligação do rio Jacuí com o rio Ibicuí, porque aí nós teríamos condições, e eu volto atrás para lhe mostrar isso. Veja bem, teríamos condições de o rio Jacuí, que deságua na fronteira com a Argentina, no rio Uruguai, e que depois segue Rio Uruguai abaixo até o Rio da Prata e vai encontrar Montevidéu e Buenos Aires. Esta ligação seria possível por barcaças como nós vimos na imagem anterior. E depois, subindo o Rio da Prata, o Rio Uruguai, entramos à direita no Rio Jacuí, e esse Rio Jacuí vai se encontrar, aliás, no Rio Ibicuí, e este Rio Ibicuí vai se encontrar através de um sistema de comportas com o nosso Rio Jacuí. E reparem, o Rio Jacuí iniciaria ali no meio do estado e ele vai até a Lagoa dos Patos e vindo pela Lagoa dos Patos, descendo a mesma, vai até Rio Grande do Norte, aliás, São José do Norte, até o nosso São José do Norte, repito, até Rio Grande e até Pelotas. 3 portos importantes que nós temos. Mas, se não quisermos fazer nenhuma descarga ou dali irmos em direção a todo mundo em grandes navios, podemos seguir pelo Rio São Gonçalo e até a Lagoa Mirim. E pela Lagoa Mirim poderíamos ir até o Chuí, ir até Cebojati, de novo no Uruguai. Se imagine, então, nós teríamos, e era este o sonho, certamente, de Caxias, nós teríamos a integração do que hoje é o nosso conjunto formado pelo Uruguai, Argentina, Brasil e mais o Paraguai. Nós teríamos essa integração que sabemos todos hoje fez um acordo com a União Europeia. E o nosso Mercosul, então, teria um grande eixo integrador que seria a nossa hidrovia do Mercosul, com este tamanho extraordinário, com esta capacidade, de novo, de substituir essa quantidade de caminhões que nós vemos um atrás do outro, levando soja, ou trigo, ou milho, ou arroz, perdendo pelo caminho. O ano passado se perderam 170 mil toneladas de grãos neste caminho que os animais vão comendo devagarinho pelas estradas, mas que se perde no contexto econômico. Nós poderíamos transportar madeira também, nós poderíamos fazer irrigação com as comportas a serem feitas para ligar um rio no outro, nós teríamos condições de irrigar uma área de 150 mil hectares, num estado que nós sabemos que frequentemente passa por problemas de seca muito sérios, não na área do arroz irrigado, mas na área da soja, do milho, do trigo. Então, nós poderíamos ter, além disso, a criação de peixes que nós poderemos exportar como proteína animal para todo mundo. O linguado, por exemplo, que é um peixe estuarino e que temos todas as condições de produzir, como nós vimos, em grandes tanques-redes. Mas o principal é mesmo esse transporte que se faz
em grandes comboios formados por barcaças. Cada barcaça dessas tem condições de transportar 120 caminhões de soja, ou seja, aquilo que transportariam em soja 120 caminhões, cada barcaça dessas. Mas essas barcaças funcionam no sistema de comboio. Então, em cada comboio nós temos 10, 15, 20 dessas barcaças e, claro, apenas tracionadas por um navio rebocador. Então, a economia de combustível é enorme e a diminuição pela retirada dessa quantidade de caminhões e seus motores, lançando à atmosfera resíduos dos nossos derivados de petróleo, nós sabemos que a retirada disso já vai auxiliar em muito na melhoria das nossas condições atmosféricas. Nós estaríamos atrapalhando menos a natureza com o lançamento de partículas que vão acelerar o nosso processo de aumento do calor do nosso globo terrestre. Então, é extraordinário. As barcaças com 1.500 toneladas de capacidade correspondem a 58 carretas. As barcaças com 3.000 toneladas de capacidade correspondem a 116 carretas. Veja, então, quanto mais barato se torna transportar por água. 2.200% o frete se torna mais barato, 22 vezes mais barato. Veja que isto poderia ajudar em muito a economia nacional, que hoje tem um dos seus grandes sustentáculos na soja, mas também tem no arroz, também tem no milho, também tem no trigo. Quer dizer, nós precisamos muito disso. 2 comboios poderiam levar 33.600 toneladas cada comboio. Então, vale a pena nos mirarmos no Amazonas e ver que hoje estão sendo transportadas pelo rio Tapajós, e ele aparece lá no meio do estado do Amazonas e vai desembocar lá na altura dos portos do Pará, e estes portos vão levar ao mundo inteiro a soja que vem do oeste do nosso estado. A Bunge já está fazendo isso, com 96 barcaças dessas que eu lhes falei. Mas são só eles? Não. Aí está o Paraguai. O Paraguai mandava toda a sua soja para o estado do Paraná e lá no contato com o mar, então, despachava a soja. Mas até lá tinha que ir de caminhão. Depois eles acharam que era muito melhor, mais barato, transportar por água. E em vez de usar o porto de Paranaguá, no Brasil, passaram a usar o porto de Buenos Aires, na Argentina. E eles levam toda a sua soja por água até o porto de Buenos Aires. E isto lhes dá uma competitividade enorme, que nós estamos perdendo, por falta de alguma coisa como se vê nesta imagem. O canal do Panamá. Seriam ali 10 barragens para ligar um rio no outro, como nós vimos. Mas 3 foram feitas já. Faltam 7. O investimento de 450 milhões de dólares, que poderia ser suportado
pelas empresas interessadas na instalação e na exploração da hidrovia do Mercosul. Eu conversei com alguns deles, os proprietários dessas empresas estão interessados, mas precisamos oficializar isto, precisamos que o país se interesse, que o país abra um crédito com este endereço. Não precisa abrir, na verdade já existem 20 milhões de dólares no Ministério do Planejamento que fazem parte de projetos de integração para o Mercosul. Não é dinheiro nosso, 20 milhões de dólares, 80 milhões de reais mais ou menos, para fazer os projetos finais. E a partir daí, essas empresas, a minha proposta é que sejam os 3 integrantes do Distrito Naval e mais a Bunge, a Yara e a Metasa, que têm interesse na área. Então, nós teríamos, quem sabe, uma vitória extraordinária com a utilização daquilo que sonhou Caxias. Mais do que isso, nós precisaríamos de 300 barcaças para substituir esses milhares de caminhões que continuariam a transportar a soja, o milho, o trigo, desde o seu lugar de plantio até as cooperativas onde elas seriam beneficiadas. Depois, da cooperativa até a beira de um dos rios, onde seriam depositadas nas grandes barcaças, que aí então sim corresponderiam a encomendas para os nossos 3 estaleiros que formam o polo naval e que estão parados. O estaleiro de Rio Grande, ou o estaleiro Rio Grande, o outro estaleiro de Rio Grande e o estaleiro, esse que está aparecendo, de São José do Norte. Então, nós teríamos de volta 24 mil empregos que foram perdidos. Ficaram uns 300 empregos e está se perdendo tudo isso que nós vimos agora e se transformando tudo em sucata. Um investimento enorme material e um investimento enorme em pessoas que foram preparadas para desempenhar os trabalhos do nosso polo naval. Vejam que é muito importante que se realize isso, e só isso já melhoraria em muito a economia do nosso Estado. O governo do Estado pode ajudar, conseguindo junto ao governo federal a abertura de um processo de concessão para este conjunto de 6 empresas. Então nós teríamos isso que se lê, centenas de nossos navios especiais feitos no polo naval, transportando essa riqueza através de rebocadores, e nós teríamos então um grande avanço na nossa economia. Mas veja bem uma outra coisa. O que está aparecendo agora é o porto de Rotterdam, na Holanda. Os holandeses queriam um grande porto, então tiveram que cavar 5 grandes canais no entorno de Rotterdam e depois de situar ali empresas grandes, industriais, comerciais, fazer um grande conglomerado de empresas e criaram o maior porto na época do mundo. Hoje a China já coloca o seu maior porto, Xangai, antes do de Rotterdam, é maior, com mais movimento. Mas a vida inteira Rotterdam foi o porto de referência no mundo, pois nós não precisamos escavar 5 canais. Nós temos 3 canais já existentes, o canal de Rio Grande, o canal de São José do Norte, que é mais profundo e que é melhor
navegável, porque não precisa de tanto trabalho de dragagem, e o nosso canal de São Gonçalo, que serve ao porto de Pelotas. Se nós integrarmos esses 3 portos num porto só, aí nós teremos uma economia de escala enorme e não teríamos navios esperando ao largo para aportar e, portanto, haveria um desenvolvimento econômico extraordinário. Essa é uma das nossas propostas, a criação do maior porto do hemisfério sul, aqui, junto a nós. Então, veja-se que em matéria de água, nós temos tudo a fazer. Mas o outro elemento, o fogo, que está nos aparecendo aí, ele nos proporciona uma enorme quantidade de energia, de caloria, através da queima do carvão. E não sei se vocês sabem, nós, o Rio Grande do Sul, temos 90% de todo o carvão mineral do Brasil. Não é da região sul, não, é do Brasil. 90% de todo o carvão mineral está aqui. E o carvão mineral serviu para a Ásia, para os Estados Unidos, para a Europa, manterem atendidas as suas necessidades de energia. E nós nos limitamos a queimar o nosso carvão na usina de Candiota e outras pequenas usinas para gerar energia elétrica. Mas o mundo inteiro tem outros usos, o mundo inteiro tem outras utilizações. E reparem que há pouco eu estava mostrando e volto a mostrar de novo a nossa Cientec, uma empresa do governo de pesquisas técnicas que foi declarada extinta para fazer economia. Pois a Cientec desenvolveu um trabalho a partir do nosso carvão extraordinário, com as cinzas do carvão. As cinzas, se devidamente acopladas a uma pequena quantidade de calcário, servem para fazer até mesmo isto, a pavimentação de estradas. Aí está um grupo de pessoas que foram inaugurar uma estrada feita com a base e subbase desta mistura de cinza de carvão de pedra, de carvão mineral, com calcário. Mas não é só isso. Isto baratearia enormemente as nossas estradas, diminuiríamos as despesas, mas nós teríamos condições de desenvolver a nossa carboquímica. Reparem que coisa estranha. Nós temos um polo petroquímico, nós temos uma refinaria de petróleo, mas nós não produzimos até hoje uma gota de petróleo, o Rio Grande do Sul. Até hoje não está em exploração a Bacia Pelotas. Mas nós temos todo um preparo para industrializar esta matéria-prima que recebemos toda de fora, importamos toda ela. Enquanto isso, a matéria-prima que nós temos, 90% da que existe em todo o Brasil, nessa nós não tocamos, a não ser para queimar, para produzir calor, para geração de energia elétrica. Mas teríamos tudo a fazer com um complexo carboquímico. As mesmas coisas, os mesmos subprodutos que se obtêm do petróleo e produtos iniciais, se obtém também do carvão. É a tecnologia que o mundo todo dispõe dela, que teria que ser usada num sistema carboquímico e que nos daria a liberdade de crescimento que teve, por exemplo, a África do Sul,
quando houve o apartheid e o consequente boicote mundial ao apartheid, eles ficaram sem petróleo. E o que eles fizeram? Eles passaram a utilizar o seu carvão e produzir tudo que tiravam antes do petróleo. Eles usavam carvão. Dava para fazer gasolina, dava para fazer óleo diesel. E até mesmo Moçambique hoje está fazendo, com uma empresa brasileira, a Vale, está fazendo gasolina e óleo diesel em Moçambique, na África, a partir do carvão. Mas nós temos quase todo o carvão do Brasil e não usamos para nada. Então, nós estamos deixando as nossas riquezas de lado. E é só isso? Não, veja aqui, xisto betuminoso, a formação Irati. Começa lá no Paraná e desce, quando chega no Rio Grande do Sul, ela se expande lateralmente e vai até as proximidades do oceano. Ali em Osório, ali há condições de produzir gás de xisto, que é o gás tirado das pedras de xisto, através do bombardeamento com água a alta pressão, que poderia ser água salgada, porque Osório, por exemplo, fica na beira do Oceano Atlântico. Então, usar água salgada para fazer o bombardeamento das rochas de xisto e ter o gás de xisto, o shale gas, que os Estados Unidos vêm usando e que no ano que vem estarão se tornando independentes em matéria de petróleo pela utilização do gás de xisto. Não dependerão mais dos países árabes, como dependem hoje, mas os Estados Unidos, lá tem sido combatido o sistema porque eles usam água doce, água dos rios, dos arroios dos Estados Unidos ou dos aquíferos, e nós não precisamos de nada disso. Nós temos xisto na beira do oceano e poderíamos usar água salgada para a obtenção do gás de xisto. E nós já temos até uma empresa do Estado, a Sulgás, que trabalha com gás estrangeiro, que tem que importar todo também, e aí nós produziríamos o nosso gás, e com isso nós teríamos um desenvolvimento econômico extraordinário. Pois bem, esta Sulgás que está aí seria responsável por transportar este gás de xisto a todos os consumidores, como faz hoje, principalmente na Grande Porto Alegre e na região de Caxias. Mas é só isso? Não. O outro elemento, o ar. O vento, que é o ar em movimento, e nós vemos aqui uma coisa extraordinária. Toda essa faixa vermelha dentro das nossas lagoas ou no nosso litoral, tudo isso pode ser transportado para constituir energia. Mas transportado como? De um lado para o outro? Não. O que se transmite, o que se transporta é a energia gerada pelo vento. O sistema de geração eólica, através do qual nós podemos, em todas essas áreas vermelhas, ou naquelas roxinhas ali, lilazes, que tem bem no sul, na região ali de Santa Vitória do Palmar, Chuí, fora as partes que nós temos no interior do estado, em alguns poucos lugares, é verdade, em toda essa orla nós temos condições de gerar uma quantidade enorme de energia elétrica utilizando os nossos ventos, a nossa energia eólica. E veja que o Rio Grande do Sul hoje importa 65% da energia elétrica que consome. Então, este custo de importação nós não precisaríamos ter. E aí
teríamos aqui entre nós a geração de uma série de empregos, de utilidades várias, e poderíamos ver o nosso Estado se desenvolvendo muito mais, crescendo muito mais, sem necessidade de voltar para outra coisa que não fosse a instalação dos nossos aerogeradores, como temos aqui em Rio Grande, temos em Santa Vitória. Vocês conhecem isso tudo? Pois bem, uma utilização intensiva. A nossa proposta é que essa utilização se dê através das prefeituras, em condições de autofinanciamento. Ou seja, eu dou o exemplo de Pelotas. Pelotas gasta 20 milhões de reais por ano na conta da luz, paga pela prefeitura. Com 10 milhões por ano, nós montaríamos esse sistema pagável em 10 anos com juros baixos. Então, repare, nós já teríamos uma economia de 10 milhões de reais a cada ano que passasse. E ganharíamos mais créditos de carbono, que são os créditos pagos pelos países altamente poluidores, e teríamos mais nas cidades que gerassem essa energia, acréscimo do retorno do ICM. E nós poderíamos criar um sistema de transporte híbrido, através dos ônibus atuais, em que se colocaria um dispositivo que utilizaria a energia gerada aqui mesmo. E essa energia serviria para tocar os ônibus sem nenhuma poluição nas nossas cidades. Isto seria um avanço enorme e nos baratearia muito as passagens de ônibus e nos liberaria o nosso trânsito em todas as cidades médias e grandes, atravancado pela quantidade de automóveis que nós temos. O sistema que está aparecendo aí é o de São Paulo, de trólebus. É a mesma coisa, com uma diferença. A nossa proposta é usar os ônibus atualmente em curso, hoje em utilização em todas as cidades médias e grandes, e apenas manter o sistema de propulsão a diesel que eles têm, não eliminá-lo, e quando por acaso faltasse luz, faltasse energia elétrica, bastaria ligar a chave do sistema diesel e eles continuariam a funcionar, ao contrário do que ocorre em São Paulo com os trólebus, que são exclusivamente elétricos. Isso seria um grande avanço para nós. Então, eu fiz esse diagrama em que se pode ver as vantagens que haveria para nós. Eu não vou ler cada um desses balões, porque vocês podem lê-los rapidamente, já que seria demais eu repetir lendo cada uma dessas verdades que existe aí. Uma coisa é certa, nós teríamos uma grande economia de recursos, nós diminuiríamos em muito a nossa importação de energia elétrica, que hoje, por certo, ocasionam as dificuldades que a CEE vem tendo, porque ela é responsável pela importação ou pela produção da energia. E ela tem que importar comprando no Mercado Livre, e o Mercado Livre é evidente que toma as suas receitas e ocasiona certamente um enorme déficit que hoje nós sabemos tem a nossa companhia de geração, aliás, de distribuição de energia elétrica. Então, nós utilizaríamos o nosso vento. Mas é só isso? Não. Isso que nós estamos vendo é a nossa terra. Diria como Pero Vaz de Caminha, em se plantando nela tudo dá. Mas ela tem no seu subsolo coisas extraordinárias.
Vejam bem, ali na formação geológica se vê que inicialmente era um só continente, tanto a América do Sul como a África. É um continente só. Depois houve uma grande fenda que foi separando os dois continentes. E depois nós ficamos, como vemos ali, a uma distância ocupada pelo Oceano Atlântico, que vai separando mais a África da América em 10 centímetros por ano. Mas isso em milhões de anos. A verdade é que uma coisa é aparente. Nós temos o mesmo subsolo. Nós aqui no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, nós temos o mesmo subsolo da Namíbia e da África do Sul. Repare, eu transportei o nosso subcontinente aqui da América do Sul para a costa da África e ele fecha direitinho. Repare que ali no sul da África nós temos a África do Sul. E um pouquinho à esquerda nós temos compridinha ali ao lado da costa a Namíbia. São os dois países que correspondem à área vizinha o nosso Rio Grande do Sul. Então seria injusto para nós se nós disséssemos, não, realmente a África do Sul e a Namíbia são os grandes repositórios de minerais nobres e estratégicos. Eles têm tudo, eles têm petróleo, eles têm ouro, eles têm platina, eles têm tudo que é de mais valioso no mundo. E nós aqui no Rio Grande do Sul não temos nada. Seria uma injustiça da natureza, afinal de contas, o subsolo é o mesmo, mas nós temos. Nós temos o nosso escudo sul-rio-grandense, que nos mostra a sua capacidade de nos fornecer os grandes, os famosos, os ricos minerais. No escudo rio-grandense, nós temos tudo. E reparem que esse levantamento do projeto Radan Brasil nos deixa claro. Nos municípios de São Gabriel e vizinhos, nós temos ouro, cromo, cobre, níquel, antimônio, talco, asbestos, mármores, calcários sedimentares e xisto betuminoso. No município de Lavras do Sul, Dom Pedrito, Caçapava do Sul e outros vizinhos, nós temos ouro de novo, cobre, chumbo, zinco, molibdênio, mármore, calcários dolomíticos, granitos, bauxita e xisto betuminoso. Mas tem mais. Nos municípios de Encruzilhada do Sul, Santana da Boa Vista, Piratini, Camaquã, Morro Redondo e vizinhos, nós temos o estanho, o tungstênio, o mármore, o lítio, o berílio, o nióbio. Repare, já deve ter ouvido falar, se tem falado muito em nióbio ultimamente, o Brasil tem 98% das reservas minerais de nióbio. Uma parte delas está aqui, vizinha a nós. O tântalo, o flúor, o chumbo, granitos, caulim, rochas alcalinas, no município de Bagé, Pinheiro, Machado, sul de Dom Pedrito e Santana do Livramento, nós temos carvão, xisto betuminoso de novo, argila bentonítica, urânio, pelo qual tanto brigam as nações, nós temos aqui mármore dolomítico, calcário, calcítico, bauxita. O que é a bauxita? É aquele mineral, quando convenientemente tratado com energia elétrica, se transforma em alumínio. Pedras semipreciosas em linomento. Nós somos riquíssimos. Mas veja bem, eu fiz questão de situar a nossa manifestação em torno de uma coisa que nós temos aqui em Pelotas, no Capão do Leão, em Canguçu,
Canguçu e Capão do Leão são cidades praticamente montadas em cima de montanhas, verdadeiras montanhas de uma pedra que se usa no mundo inteiro. Pois nós temos granito em quantidade. É verdade, durante algum tempo nós exploramos, mas exploramos de maneira primária, triste. Mandávamos grandes blocos de granito para o Japão, para a Europa, principalmente para a Itália, e lá eles tratavam o granito, transformavam em pequenas folhas de granito e às vezes nos revendiam bem tratados, bem industrializados, por preço 200 vezes maior do que nos tinham comprado. Reparem, nós temos coisas desse tipo, verdadeiras paredes na natureza feitas de granito. É só utilizar isso, colocar um tear e transformar isto numa extraordinária riqueza, como tem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem lá a posição do granito para eles, na economia deles, é como a nossa posição da soja aqui no Rio Grande do Sul. E diga-se de passagem, o Espírito Santo é o estado de toda a federação hoje em melhores condições financeiras. Não é por acaso. Acaso é nós não utilizarmos essas riquezas em benefício deste povo e acharmos que vale a pena tirar as pequenas vantagens que esse ou aquele funcionário público tem. Não, a culpa não é do funcionário. Mesmo que se tire todo o seu salário, a situação financeira do Rio Grande do Sul vai continuar. Embora ele tenha um quinto elemento, e este quinto elemento, junto aos 4 da natureza, que tem abundância, é o nosso gaúcho. É o quinto elemento natural desta terra, que subiu do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, depois foi para o Pará, para o Maranhão, foi para o Acre, foi para a Bahia, e lá desenvolveu uma cultura extraordinária, uma exploração extraordinária do solo, que fez o sucesso de todo o oeste brasileiro, transformando no maior produtor de alimentos, em especial de soja. Reparem que nós fizemos o que jamais poderíamos ter feito. Nós exportamos a nossa melhor mão de obra agrícola, o nosso pequeno agricultor com pouca terra, o minifundiário, teve que sair daqui na busca de mais quantidade de terra nesses vários estados e fez o sucesso desses estados que se tornaram grandes produtores daquilo que eles deixaram em produzir aqui no Rio Grande do Sul. 1.200.000 produtores pequenos, com toda a capacidade de trabalhar e de gerar riqueza, com as suas famílias, com as suas máquinas, algumas primitivas, mas desbravaram todo o oeste do nosso Brasil. Esta gente precisa ser utilizada aqui. Nós não podemos deixar mais gente saindo desse estado para fazer a grandeza dos outros, enquanto nós alegamos que estamos em situação pré-falimentar. Reparem uma coisa, nós temos este banco, o nosso Banrisul, nós temos o BRDE e nós temos o Badesul, nós temos 3 bancos, somos o único estado que tem 3 bancos. Por que não se faz um financiamento em 30 anos, com juros baixíssimos, para reter este homem trabalhador aqui na nossa terra, dando a ele 10 vezes mais terra do que ele tem aqui? E aí ele vai viver 10 vezes melhor. Note que ele já consegue sobreviver nos seus 5, 10, 15,
20, 50 hectares, mas muito mais ele fará, e rapidamente, se nós dermos a ele a terra com que ele sonha e que não precisa ir buscar em outros estados da federação. Nós temos terra em condições aqui de ser vendida aqui, não precisa dar para ele não quer nada dado. Ele foi para o Pará ou para o Maranhão e comprou a terra lá, vendeu a terrinha que ele tinha aqui e comprou lá, mas comprou 10 vezes mais. Dá para fazer isso aqui, usando os nossos bancos, porque se não financiarem ele como produtor, vão financiá-lo através de uma casinha na periferia das nossas cidades, onde ele vai trabalhar, quem sabe, de servente de pedreiro. Então, é preciso reter essa gente aqui. Este gaúcho, o nosso quinto elemento natural, precisa ficar trabalhando entre nós, gerando riqueza, para nós mesmos todos podermos nos beneficiar. E ele vai produzir isso. De vez em quando, o nosso tomate que vem lá de São Paulo, vem com preço 10 vezes maior, como a batata, como tantas outras coisas. Mas não é só isso. Nós precisamos dar a este gaúcho horário integral para estudar, não apenas de manhã ou de tarde, e fora disso os nossos pequenos ficarem na rua em contato com tudo que não presta, em especial com os passadores de drogas. Vamos estabelecer ensino em turno integral. O Rio Grande do Sul tem condições para isso e nós melhoraremos em muito as nossas crianças, a sua cultura, a sua educação e estaremos nos livrando da sua introdução ao crime. Então, nós gastaremos muito menos com segurança, porque o problema nasce ali, na primeira juventude, nos primeiros momentos de contato com a vida. É preciso horário integral nas nossas escolas, porque elas não têm isso. E eu vou mais longe. Por causa da droga, nós precisamos de uma outra coisa. Nós temos 40 mil soldados em armas na nossa faixa de fronteira. Mas no momento que a droga, o armamento pesado ultrapassam a fronteira, nós perdemos o controle. E eles vão se debruçar, vão se disseminar pelos nossos grandes centros e transformar em inferno a vida dos habitantes do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre e até mesmo de Pelotas depois, com as brigas entre as gangues, as quadrilhas. E isto se resolveria através de uma máxima que eu aprendi de um capitão, de quem eu ouvi no curso de formação de cabos primeiro e depois de sargentos, aqui no 9º Regimento de Infantaria. Ele dizia: só se vence a guerra se cortarmos as fontes de suprimento do nosso inimigo. Senão, não haverá vitórias, apenas possíveis vitórias de pirro, de muito pequena duração. Precisamos guarnecer a nossa fronteira, não como se faz de vez em quando o Exército manda o seu pessoal para lá e resulta daí o combate ao contrabando de armamento pesado e de droga, mas isso precisa ser permanente e a maneira de fazê-lo é deixando os nossos quartéis se transformarem em escolas de tempo integral, como, aliás, parece que está pretendendo o governo federal atual. Mas construindo os nossos próprios soldados mesmo, com a orientação dos seus engenheiros, e o Exército tem uma extraordinária formação de engenheiros que podem fazer isso. Eu trabalhei
na construção da minha companhia, quando servia aí no 9º. Eles podem fazer isso e construírem quartéis na beira da fronteira. Ali, hoje, uma pessoa encarregada de cuidar 100 quilômetros de fronteira, 1 para 100 quilômetros. Nós temos 40 mil homens que nós temos que usar nessa tarefa de defender as nossas fronteiras. Eu entendo que é preciso fazê-lo e o nosso Estado, que é um dos grandes assolados por essa invasão via fronteira, ele é quem teria que levantar a cabeça e dizer: chega, não adianta deixar entrar a droga e o armamento para depois pensar em dar cabo disso aqui dentro, quando já está misturada a droga e o armamento à nossa tessitura humana. Não, tem que ser antes de entrar. E nós sabemos que o Exército tem entre as suas missões esta de defender as nossas fronteiras. Mas repare que não é só isso. Eu encontrei pessoas que até hoje lamentam que nós acabamos com a nossa loteria estadual. Uma vez reaberta, porque todos os estados têm loterias, existe inclusive uma associação das loterias estaduais. E o estado do Rio Grande do Sul detém a presidência, embora a sua loteria não esteja em funcionamento. A gente sabe que o governo federal tem lucro extraordinário com as suas várias modalidades de loterias. Por que nós não podemos ter de volta a nossa loteria? Por acaso a loteria fez a miséria de famílias? De jeito nenhum. Não é esse o jogo que as pessoas combatem. Esse é um joguinho que todo mundo faz e compra. Nós temos isso aberto no Brasil. Por que o Rio Grande do Sul não volta a ter o dinheiro da sua loteria estadual para ajudar as nossas santas casas? Esse dinheiro seria muito bem-vindo para as nossas entidades beneficentes e para auxiliar nas despesas de saúde do Estado. É preciso fazê-lo. Mas existe, inclusive, um oferecimento meu pessoal de um sistema que eu chamo Telefonobingo. É uma utilização por telefone do sistema de bingos, em que as prefeituras distribuiriam gratuitamente as cartelas e as pessoas jogariam pelo telefone e pagariam e receberiam através da sua conta telefônica. Fácil. Eu registrei isso em meu nome, mas dou de graça para o governo do Estado, se ele quiser utilizar o setor, usando a sua TV educativa, que está teoricamente extinta, mas continua a funcionar e a ter as suas despesas que têm que ser cobertas. E aí nós teríamos recursos para os nossos hospitais. E aí nós teríamos dinheiro para fazer frente ao acúmulo de gente nos nossos postos de saúde, no nosso pronto-socorro, que fica sem leitos porque não há dinheiro para investir em mais leitos. Por isso, lhes digo, vale a pena fazer isso que os outros estados continuam fazendo, explorando as suas loterias estaduais. E a legislação permite que o façam como faz o governo federal. Mas uma coisa é certa, isto aqui é um conglomerado formado por uma grande indústria. Desapareceram as nossas grandes indústrias. Nós tínhamos 5 aqui em Pelotas, tínhamos 5 grandes frigoríficos, não sobrou nenhum, 5 grandes curtumes, não sobrou nenhum, 3 grandes extratoras de óleo de soja, não sobrou nenhuma, 36
fábricas de conservas sobraram muito poucas, 48 estabelecimentos de beneficiamento de arroz, sobrou quase nada também. Nós temos que voltar a nos industrializar, mas, para isso, precisa ser extinta a Lei Candir, que induz o produtor a não industrializar, a vender direto para o exterior a sua soja, o seu boi. Eu me lembro, um amigo meu dizia que o seu avô enriqueceu exportando língua de boi. Hoje nós exportamos boi em pé, nós não industrializamos, e não industrializando, não geramos riqueza interna, não geramos empregos, por isso nós temos esse desemprego enorme, esta falta de recursos, e nada disso é culpa do funcionário. Nós, funcionários, nunca fomos exercentes do governo. Por isso eu acredito é possível um novo Rio Grande, desde que todos nós nos unamos e façamos esse Estado voltar a usar as suas riquezas para produzir mais, melhor, com maior rentabilidade. E aí, então, sim, o nosso povo será muito mais feliz. Muito obrigado.